mais uma vez para você gravar. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Assim diz uma outra tradução. Amém? Queridos, eu penso que seja este o princípio que Deus aplique na lei das primícias. Quando nós olhamos para este texto, a ordenar que o seu povo este que também somos nós, lhe entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor. E quando observamos a ênfase bíblica de Provérbios 3, versículo 9, versículo 10, ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em todas as nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre as primícias de nossa renda. Não se trata apenas de honrá-lo com os nossos bens, não se trata apenas só disto, nem tampouco de honrá-lo apenas com a nossa renda, e sim com as primícias desta renda. É uma forma de honrarmos a Deus. Nós vamos ver que a definição que o dicionário Aurélio, que nós conhecemos da nossa língua portuguesa, dá acerca de primícias é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. Uau! A definição bíblica não é diferente. Não é diferente. Por trás de toda uma doutrina fundamentada em ensinos explícitos e figuras implícitas, as Escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. A primeira parte de algo. Quando nós definimos isso na nossa vida, ninguém mais, nenhum outro ser e nenhuma outra coisa ocupa o status de primeiro lugar em nossa vida, a não ser Deus. A não ser Deus. Deus não instituiu as ofertas pelo fato de precisar delas. Não é isto. Mas para provar o nosso coração, porque aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Quem está me entendendo aqui? É uma forma de provar o nosso coração,
numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Com a lei das primícias, não é diferente. Não tem como ser diferente. Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar. Somos nós que precisamos de Deus em nossas vidas. Somos nós que dependemos dele. Somos nós que precisamos dele. É ele que deve estar em primeiro lugar. Quando Deus não está em primeiro lugar, o seu reino, as coisas que pertencem a ele, também não estão. Também não estão. Porque quando Deus está em primeiro lugar, nós não temos dificuldades em praticar princípios. Nós não temos dificuldade em honrá-lo. Agora, quando Deus está em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, ou quem sabe até em quinto, sexto lugar, nós começamos a ter dificuldades. Nós começamos a dar desculpas. Porque existem outras coisas prioritárias na nossa vida. Existem outras coisas que estão em primeiro lugar na nossa vida, menos Deus, menos o seu reino. Amém ou não amém? E este é um excelente exercício para manifestarmos, para mantermos o nosso coração consciente disto. Quando nós damos a nossa primícia, quando nós entregamos a nossa primícia, o meu coração está dizendo, o meu coração está tendo consciência. Eu estou conscientizando a minha atitude e estou dizendo: Deus ainda está em primeiro lugar na minha vida. Porque a Ele eu tenho que dar o melhor, o primeiro de tudo. A primeira hora do seu dia, para quem tem sido? O primeiro dia do mês, para quem tem sido? Os primeiros momentos do culto, apesar que o culto inteiro tem que ser para Ele. Primícia é isso, gente, é a gente conscientizar que a Deus seja tudo em primeiro lugar. Abra comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 13. Olha o que diz o texto. Êxodo 13, 13. Êxodo 13, 13 diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Aqui em Êxodo 13, 13, que acabamos de ler, que fala sobre o primogênito, considerado o primeiro fruto do ventre da jumenta, não fosse resgatado, o seu pescoço deveria ser quebrado. A importância da lei das primícias não estava no que seria feito com a oferta,
Entenda isso. O princípio não era este. Mas no princípio, se ela não ser utilizada em benefício próprio, aleluia, entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Deus precisa ter um lugar especial em nossas vidas. Que lugar Deus está ocupando em sua vida? Em que lugar Deus está ocupando em sua vida? Se nós tivéssemos um quadro aqui agora, e você pudesse classificar as prioridades das suas finanças, estaria em primeiro lugar Loja 100, Casas Bahia, Pernambucana, CPFL, Sabesp e outras cocitas más. Sabe qual lugar provavelmente na vida de muitas pessoas estaria o reino de Deus? Em último lugar. Em que lugar ocupa o reino de Deus na sua vida? Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. A rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpação desta posição divina. E ainda hoje ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações. Essa é a tentativa de Satanás. Mas devemos manter o Senhor em seu devido lugar. E aonde é o lugar de Deus em nosso coração? Em primeiro lugar, acima de todas as coisas, como sendo o centro de tudo. Esse é o lugar de Deus na nossa vida. Quem está entendendo da glória? A Bíblia está repleta de história de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Está repleta de histórias e despeitos de preços a ser pago. Eu vou citar alguns exemplos. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Lembra? José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abednego, que tanto ouvimos falar no mês de janeiro, devido ao jejum e à campanha de Daniel, foram lançados de uma fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua um lugar que pertence só a Deus. Essas pessoas sempre mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele sabia dos riscos. Mas ele decidiu, ele escolheu em escolher a Deus e estar com Deus e ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Os apóstolos foram presos
e açoitados, porque importavam antes obedecer a Deus do que aos homens. Esses são exemplos positivos que nos inspiram a seguirmos. Vamos olhar para esses exemplos, gente. Vamos olhar para a Bíblia Sagrada. Vamos seguir as mesmas pegadas dos que agiram do modo correto. Mas também há os exemplos negativos de pessoas que não fizeram de Deus o primeiro em suas vidas e tornaram-se um exemplo a não ser seguido. Além dessas figuras e exemplos, temos também um ensino explícito de Jesus, que não deixa dúvidas sobre a importância do assunto. Isso aí, meu querido, não foi um personagem comum da Bíblia Sagrada que disse. O Senhor Jesus, ele fez questão de fazer parte do assunto. Ele fez questão de deixar a sua opinião sobre o assunto. Para mim significa isso. Mateus 6, versículo 33. Você que está anotando aí todas as referências e tem o costume de anotar as ministrações, anote Mateus 6, 33. Que está escrito assim. Uau. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro, não é segundo, não é terceiro, não é quarto, não é no final da lista. Buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro neste texto, neste versículo, é próton, e significa primeiro em tempo ou lugar. Uau! Em qualquer sucessão de coisas ou pessoas, primeiro em posição, influência, honra, chefe, principal. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo em Mateus 6:33. Uau, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Muitas vezes colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida requer algumas renúncias. Precisamos entender. Quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. A gente se frustra quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Aí nós nos frustramos. Quando colocamos amigos, amizades, coisas, situações em primeiro lugar, aí vem as frustrações. Quando depositamos toda a nossa confiança em coisas, em situações, em pessoas. Mas se Deus está em primeiro lugar, nós não nos frustramos. Porque não existe frustração em Deus. Não existe frustração em Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é assim. Você passa a viver uma vida
para Deus, com Deus, para Ele. Muitos que estão aqui vieram de uma vida do mundo, de pecados, erros, defeitos, ok? Eu sempre dou o exemplo da minha esposa, da bispa, que veio do mundo, do mundão, e que precisou passar por um processo de encontro com Deus, de transformação, mas também de renúncias, porque quando você encontra Cristo, e Ele se torna o primeiro, Ele se torna o primeiro na sua vida, começa-se as renúncias. Você precisa renunciar o mundo, renunciar as coisas, renunciar as práticas, renunciar ambientes. E muitas vezes, até pessoas, até que você se fortaleça o suficiente para ter força suficiente para ministrar e evangelizá-las. Mas nós precisamos entender que quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. E aí essas coisas não te frustram. Não te frustra por não participar mais, praticar mais, estar naquele devido ambiente mais. Todos sabem que eu fui criado em um ambiente cristão, eu nasci, eu sou cristão de berço, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sempre costumo dizer que eu quase nasci num altar, dentro da igreja, né? Porque deu tempo da minha mãe ir para o hospital. Mas ser criado na igreja não significa conhecer a Deus e ter Deus. Eu fui criado num lar, num ambiente cristão, ensinamentos cristãos, sim. Mas como indivíduo, eu precisava ter as minhas experiências, eu precisava ter as minhas renúncias. E foi aos 12 anos de idade que uma das experiências mais maravilhosas aconteceram na minha vida. Como de costume, o ministério da qual nós fazíamos parte batizava com 12 anos para frente, a partir dos 12 anos de idade. E eu queria muito descer as águas. Mas como todo menino, toda criança criada no lar cristão, você não tem muita concepção, muita consciência ainda de certo, de errado, que você foi criado num ambiente certo. Mas existiam algumas coisas que me prendiam ainda, e eu sentia que de alguma forma Deus não estava em primeiro lugar na minha vida. Porque se a escola dominical fosse de manhã e tivesse um futebolzinho para ir, eu escolhi o futebolzinho. Não que é errado o futebolzinho, não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo prioridades. Eu estou dizendo lista de primeiro, segundo, terceiros lugares. E eu também praticava um outro esporte, da qual eu era muito apaixonado, eu amava o que eu fazia. Só que de certa forma me limitava muito com Deus. E eu comecei a ter essas crises de identidade, eu comecei a ter esses conflitos internos. Porque com 11 anos para 12 anos, 13 anos, você já começa a ter uma mentalidade formada de decisões, de consciências, de certos e errados. E o ambiente com que você vive é o ambiente que vai te fazer. E eu sentia que existia algo a mais de Deus para a minha vida. E faltava algumas semanas para o batismo nas águas. E eu estava muito afim
Mas o outro esporte que eu praticava também ia ter uma graduação. E ia ser no mesmo dia do batismo, na mesma hora. Domingo de manhã era o batismo nas águas. E domingo de manhã seria a graduação, a troca de cordas, aonde eu ia subir mais ainda no esporte que eu estava praticando. E volto a repetir, não estou dizendo nada contra o esporte, pelo contrário, nós amamos o esporte, amém? Nós aconselhamos a fazer esportes, pratique esporte, cuide do seu corpo, cuide do seu físico, da sua saúde, isto. Nós estamos ministrando agora aqui sobre prioridades, o que era prioridades. E faltando uma semana eu não sabia qual seria a minha escolha. Eu queria as duas coisas, mas era impossível as duas coisas. Não tinha como ser as duas coisas. E aí eu fui então uma semana antes, faltando uma semana para os dois acontecimentos. Eu fui para um culto chamado culto de oração, onde pouquíssimos crentes gostam de participar. Na verdade, há quem diga que é um culto para velhos. E eu quase acreditei nisso, porque quando eu fui, não tinha ninguém da minha idade. Não tinha nenhum adolescente. Não tinha nenhum jovem. Só tinha os obreiros da igreja. Sabe aquele obreiro que eu digo? Não é igual aos que nós temos aqui, tudo novinhos, jovenzinhos. Os obreiros daquela época eram senhores, senhoras, os famosos presbitões, diáconos, as irmãs do círculo de oração. Uau, que saudade dessas irmãs de círculo de oração. E eu fui, meu pai foi e eu fui. Faltava uma semana, Gustavo. E eu fui. E começou a oração, cada um no seu lugarzinho, no seu banco, eu ajoelhado, falando com Deus, orando, falando com Deus, orando, falando com Deus. E eu comecei, dentro da minha inocência da idade, a falar com Deus sobre o ocorrido. E eu dizia: Senhor, eu quero muito me aprofundar, eu quero muito mergulhar, eu quero muito mais de Ti, mas eu sinto que eu de alguma forma estou dividido em minhas escolhas, estou dividido, não sei o que fazer, Senhor, porque o batismo nas águas é um momento único para a minha vida. Eu aguardei 12 anos da minha vida para isso acontecer comigo. Mas eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso de uma experiência única, ímpar. E naquele momento eu não vi mais nada. Eu só me lembro que eu comecei a orar, e eu comecei a chorar. Eu comecei a sentir os meus lábios queimando, eu comecei a sentir a minha língua pegando fogo. E eu comecei a fazer umas coisas estranhas. Eu comecei a ter umas atitudes estranhas. É como se tudo em minha volta tivesse desaparecido, e ali só estava eu e Deus. E eu escutava de muito longe, eu não sei, as pessoas dizendo assim: foi batizado. Eu disse: que é isso, meu Deus? Quem foi batizado? Eu não sabia o que eu estava fazendo direito, eu não sabia o que eu estava falando, eu só sentia a minha língua queimando, pegando fogo, o meu corpo derretendo, o suor correndo da cabeça até a planta dos pés, e eu chorando, sentindo algo que há 12 anos, na presença de Deus, criado num lar cristão, eu nunca havia sentido na minha vida. E eu me lembro naquela noite como se fosse hoje. Uau!
Eu acho que eu não vou conseguir nem pregar a mensagem inteira, gente. Não vai dar tempo. Uau! Eu ouvi quando o saudoso pastor Abel, da cidade de São Bernardo do Campo, ele disse para alguém que estava do meu lado, eu acho que era meu pai, disse assim: traga ele para o centro do círculo, que vai ser a prova final, se realmente ele foi batizado. Tinha isso na época, gente. Não sei se você já viveu, e eu vivi isso. Tinha que ter a prova. Não era só tinha que ter a prova. Não era só tinha que ter a prova. Não, tinha que ter a prova. E eu me lembro que alguém me pegou e eu fui para o centro desse círculo. Gente, só tinha homens de Deus em minha volta. Só tinha mulheres de Deus. E eu me lembro que eles estenderam a mão assim, ó. Ah, irmão, a hora que eles estenderam a mão, o céu se abriu. Ah, o céu se rasgou. E eu tive a experiência mais linda da minha vida. Eu tinha certeza que eu havia sido batizado com o Espírito Santo. Eu fui impactado por Deus. Eu fui para minha casa a noite inteira, muito doido. A gente morava num barraquinho lá no Jardim Telma, lembra, mãe? Dava para ver as telhas Brasilite assim, telhado de madeira, não tinha forro. Se quisesse dava para afiar a cabeça assim, ver o outro lado do cômodo. Meus pais lá no quarto, e eu nem sei se aquilo era quarto, era um negocinho que nós dormia lá. E eu lá, eu não queria acordar meus pais, e cara, eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar, eu virei a noite inteira. Às vezes eu vejo aqui o Gustavo aqui no mistério. Ah lá, eu fico imaginando, rapaz, eu estava desse jeito aí quando eu fui batizar com o Espírito Santo. A noite inteira a língua não parava, a língua queimava. Batia no céu da boca, descia, batia no céu da boca, descia, batia no céu da boca, descia, batia no céu da boca. E foi a noite inteira. Mas aquela semana eu precisava fazer uma escolha. E eu, na minha oração, disse: Senhor, será que eu estou... Olha só como a gente é falho. Será que eu estou pronto para batizar? A gente já tinha uma certa intimidade com Deus. Deus falava muito comigo. E Deus falou comigo: filho, se eu já te batizei, qual o impedimento que tem para você se batizar? Se eu já te batizei, que impedimento na tua vida tem para você não batizar? E aí eu comecei a entender naquele dia, naquela semana, o que eram escolhas, o que eram renúncias, o que eram decisões a serem tomadas. E eu sabia que os meus pais, por mais que tinham me criado na igreja, não poderiam tomar por mim, não poderiam decidir por mim, não poderiam escolher por mim. E naquela semana eu escolhi viver para Deus. Eu reafirmei o meu nome na lista dos candidatos ao batismo. Perdi a graduação, que por sinal mais alguns meses para frente também me retirei da onde eu estava, porque
Porque eu entendi que o que Deus tinha para a minha vida, o que Deus queria para mim. E com 13 anos de idade, eu liderei o meu primeiro grupo de jovens na igreja. Com pessoas muito mais velhas do que eu. E eu dizia para Deus: Senhor, eles não vão me respeitar. E Deus falava comigo: não é pela idade, mas é pela capacitação. É pelo meu chamado. E eles me verão em ti. Eles verão a minha presença em você. E eu louvo a Deus, queridos, porque eu não tive problemas com aquele grupo. Ainda mais, mesmo havendo pessoas muito mais velhas do que eu, que poderiam proporcionar muito mais do que eu à frente da juventude. Eles me respeitavam. Eles respeitavam a minha liderança. Eles respeitavam o meu direcionamento. Quando se marcava consagração, estavam todos na consagração. Quando se marcava visita, estavam todos na visita. E Deus nos deu uma época e um momento extraordinário e maravilhoso com aquela juventude. E eu entendi que para Deus ser primeiro em minha vida, eu tinha que fazer renúncias. Eu tinha que fazer escolhas. Essas são as minhas experiências. Não estou dizendo que tem que ser as suas, mas foram as minhas experiências. Quando damos a Deus o primeiro lugar, não nos frustramos. Pelo contrário, há um sentimento de realização em nosso interior que testifica de que o fato fomos criados justamente para isto. Sem Deus em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Perdemos o propósito da nossa existência. Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, quando eu dou as minhas primícias, eu estou dizendo isto. Eu estou dizendo que Deus está em primeiro lugar na minha vida. Quando o Gustavo pratica primícia, ele não está fazendo isso por causa do bispo, da bispa, da igreja, não. Ele está fazendo isso porque ele entendeu que Deus está em primeiro lugar na vida dele. As pessoas que praticam primícias, elas entenderam isto. Elas entenderam isto na vida delas. Então, quando você tira o primeiro dia do seu trabalho, do mês, você não está fazendo isso a pessoas. Você está fazendo isso de uma forma em honrar a Deus. Entenda que primícia é primícia, dízimo é dízimo, oferta é oferta. São três coisas diferentes e distintas uma da outra, mas que regem o mesmo princípio, que estão norteadas dentro do mesmo princípio: honrar a Deus. Honrar a Deus. Honrar ao Senhor. E eu quero acreditar que você, nós queremos honrar a Deus. Honrar ao Senhor. Honrá-lo em toda a sua existência em nossas vidas. Lembre-se, Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai. Ele estabeleceu princípios para que possamos honrá-lo. Deus não precisa do seu arroz, do seu feijão. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas Deus precisa saber em que lugar Ele se encontra em teu coração.
Ele precisa saber em que lugar Ele está em seu coração. Se coloca de pé, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Uau! Tínhamos tanta coisa para falar ainda, tanta coisa para ministrar ainda, mas fica para uma segunda parte, se Deus assim permitir. Porque eu me realizo quando eu falo das coisas de Deus, quando eu descubro e eu aprendo com com essas chaves, com essas chaves poderosas. Tem pessoas que não querem praticar princípios. As escolhas são delas. Mas quem escolhe praticar, uau, tem muita experiência para contar. Tem muita coisa para contar. Está entendendo, pessoal? Então agora que você entendeu um pouco, como eu disse, não deu para ministrar tudo, mas se você quiser saber mais, é o que eu sempre digo, eu estou aqui, eu estou à disposição de vocês todos os dias. Quando eu me deparo com uma pessoa mais sábia do que eu, que tem conhecimento mais do que eu e que conhece coisas que eu não conheço, principalmente acerca do reino de Deus, eu me assento ao lado delas e eu ouço elas. Se você quer aprender mais sobre esse princípio ou outros princípios, nós sempre tivemos à disposição de vocês. E sempre estaremos à disposição para ensiná-los. Mas a decisão e a escolha sempre é de vocês. Eu escolho aprender. Eu escolho de quem eu vou aprender. Eu escolho quem vai ministrar ao meu coração. Quando Deus se torna primeiro lugar, eu busco as coisas de Deus em primeiro lugar. Uma das conversas que eu mais gosto, Rafa, é quando alguém vem conversar comigo e me faz perguntas com sede e fome de aprender. É tão maravilhoso você exportar conhecimento. Mas quando Deus não é mais o primeiro na vida das pessoas, elas não querem mais aprender, elas querem falar de outras coisas. O assunto delas são outros. E não que eu não fale sobre outros assuntos, é que dependendo do assunto incomoda, não acrescenta, não traz produtividade nenhuma. E é por isso que eu decidi valorizar o meu tempo. Eu decidi valorizar o meu tempo. Alguns meses atrás eu decidi valorizar o meu tempo. Porque não adianta você lançar pérolas aos porcos. O porco não sabe distinguir o que é pérola, o que não é pérola, o que tem valor, o que não tem. Ele come o que vem pela frente. Eu escolhi oferecer o meu tempo para quem realmente está interessado no meu tempo. Porque o tempo é algo precioso.
O tempo é aprendizado. E hoje, sentam comigo e me ouvem quem valoriza o meu tempo. Porque eu aprendi a valorizar o meu tempo. Não desperdiço mais meu tempo. Porque o tempo é precioso para quem quer aprender. Para quem é ensinável. Mas isso é só para quem tem Deus em primeiro lugar. Porque quem não tem Deus em primeiro lugar não se preocupa com as coisas do reino. Não se interessa mais pelas coisas do reino. Não quer mais aprender sobre as coisas do reino. Quando eu estou de folga, quando eu estou à la vontade, quando eu estou tranquilão, aí sim a gente fala sobre vários assuntos. A gente fala sobre futebol, a gente fala sobre política, a gente fala sobre família. A gente joga conversa fora. Mas quando se trata do meu tempo, quando se trata em ensinar, em transferir conhecimento, o tempo é precioso. Então se você não quer saber, não atrapalhe o meu tempo. Mas se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer atingir outros níveis na tua vida, eu estou à sua disposição a qualquer hora e a qualquer momento para transferir conhecimento. Demorou Deus me ensinar isso, mas eu aprendi. Não foi o bispo que sumiu. Foi a questão de valores que cresceu. Quem quer evoluir, ele fica 24 horas se for preciso, ouvindo e aprendendo. Porque é isso que eu faço com os meus mentores, com pessoas que sabem muito mais do que eu e que têm coisas para me ensinar que eu não sei. Eu sento e eu escuto e aprendo. Mas para que essas pessoas me ministrem, eu tenho que marcar com elas, porque o tempo delas é precioso. Eu estou falando sobre princípios, ensinamentos, ativações de níveis. Não estou falando de pastoreio, amém? Pastorear, nós pastoreamos todo mundo a qualquer hora, a qualquer momento. Porque pastorear é ir lá dar um conselho, é orar, amém? É ministrar a cura se estiver enfermo, é levar uma ceia se estava enfermo no dia da ceia, é aconselhar, é falar sobre um determinado... É isso. Isso aí nós fazemos com muito amor, com muito carinho. Pastoreamos você a hora que você precisar, te visitamos a hora que você precisar. Mas eu estou falando de mentoria, discipulado, transferência de conhecimento. Não adianta você perder tempo com quem não quer. Não adianta você perder tempo com pessoas que não têm Deus em primeiro lugar, porque tudo que você der não vai mudar o seu princípio. Porque isso é uma escolha. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. É isto. É isto.
Nós temos que entender e valorizar coisas, as situações que Deus coloca em nossa vida. Deus tem te dado um pastor, Deus tem te dado uma pastora. Você que está me assistindo pela live, eu estou dizendo para você, Deus aí tem te dado um pastor, tem te dado uma pastora. Não importa de que parte do mundo você esteja me ouvindo, valorize o tempo desses homens, valorize o tempo dessas mulheres e aprenda com eles. Aleluia. E praticar princípios é aprendizado, é conhecer sobre o assunto, é deixar entrar no coração. E eu quero muito que você entenda isso. Entenda isso. Vou te dar um exemplo e vamos orar. Ele não está aqui, está viajando, está de férias. Esses dias, eu precisei instalar um aparelho de som no meu carro, que eu já tinha, mas estava parado. E eu precisava usar para colocar uma caixa de som, para fazer um certo tipo de trabalho, uns meses atrás. E eu fui lá, instalei e tal, e aí deu problema da bateria do carro. E aí eu troquei a bateria. E o som do carro, o painel lá do som do carro ficou bugado. Eu desligava e ele não apagava. E ficava aceso. E eu quebrei a cabeça e não sabia como mexer naquilo ali. E falei, meu Deus, não é possível. E um dia eu estava num determinado lugar. E esse jovem estava lá, que é o Léo. E eu disse, Léo, você sabe mexer em som de carro? Você sabe mexer? Ele disse, depende, bispo. Eu disse que eu desligo o som do carro e o painel fica aceso, cara. E eu não consigo desligar aquele negócio. E a sensação que eu tenho é que vai ficar comendo a bateria todinha com aquele negócio aceso ali. Ele disse, é só isso, bispo? Eu falei, rapaz. Eu disse, nossa, já revirei, eu acho que vou ter que levar lá na outra elétrica para mexer com isso. Ele sentou no meu carro. Ele pegou esse dedinho aqui, Carol, indicador. E ele fez assim, bispo, tuc, só isso. Cara, eu quis bater nele de felicidade. Bispo, é isso aqui, ó. Eu disse, Léo, é só isso? Só. Pronto. Resolvido o problema. E naquele momento Deus falou comigo que existem pessoas com conhecimentos que eu não tenho o conhecimento que eles têm. Eu poderia entrar no YouTube, poderia ler apostilas, poderia fazer uma pesquisa enorme, ou até gastar dinheiro e ir na autoelétrica para a pessoa ou as pessoas resolverem um problema para mim. Mas uma pessoa com conhecimento da área, com um clique, resolveu o meu problema. Porque eu estava disposto a deixar ele mostrar para mim como resolver aquele problema. Existe muita coisa para a gente aprender, mas nós não aprendemos porque não damos oportunidade para as pessoas nos mostrarem ou nos falarem o que sabem. Eu vou te dar um conselho. Quando você estiver perto de uma cozinheira, não fale sobre costura. Fale sobre receitas. Mas se você estiver com um costureiro, não fale sobre bife, sobre lasanha, sobre
pescoço de galinha. Se estiver com costureiro, fala o que, o Marcelo? Fale de pontos, de overlocks, de cortes, de costuras. Sabe por quê? Esta pessoa tem muito a acrescentar na tua vida e vai te dar lições que você levaria tempos para aprender sozinho. A mesma coisa é a questão da primícia. Você está aprendendo algo hoje que talvez você não conhecia, mas pratique. E se lhe despertou o desejo de conhecer mais e saber mais, procure quem sabe mais, para que você aprenda mais. Quando eu digo valorizar o tempo, é isto. Isto é valorizar tempo. Aos alunos de escola, você está em dificuldade em matemática. Aí cai do seu lado um dos maiores mestres de matemática. Você vai conversar com o cara sobre o jogo do Corinthians, sobre o Mundial que o Palmeiras até hoje não tem. Cara, você pode falar sobre isso outra hora. Você pode falar de futebol outra hora. Se eu estou com problemas em matemática e senta ao meu lado um dos maiores mestres, professores de matemática, eu vou falar com esse cara sobre o quê? Eu vou perguntar o quê para ele? Então, por favor, valorizem o meu tempo. Amém? 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 Valorize o tempo da pessoa que você está ao lado. Se eu andasse com o Marcelo, gente, eu ia perguntar de máquina para ele o dia todo. Eu ia perguntar de máquina o dia todo. Porque o cara é fera em arrumar máquina. É um dos melhores. Não vou falar que é o melhor, porque o Vinícius vai ficar com ciúmes. Mas é um dos melhores da região. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E por mais que eu conheça uma área, um menino muito mais novo do que eu me ensinou como desligar o rádio. Me ensinou como desligar o painel de um aparelho de som de carro. Porque eu perguntei para ele se ele sabia. Você tem coisas a ensinar. Você tem coisas a transferir. Nós podemos conversar sobre vários assuntos, mas nas horas sérias, nas horas certas. Mas naquele momento em que eu separei para extrair algo, eu não vou mexer em celular, eu não vou falar em histórias de carochinha, eu não vou falar sobre outros assuntos. Eu quero aprender desse cara, eu quero aprender dessa pessoa, eu quero ter os conhecimentos que ele tem, porque eu posso aprender em uma hora o que ele levou a vida inteira. Uau! Uau! Estou sentindo ativações aqui de Deus hoje. Estou sentindo aqui ativações que acontecendo, ativações internas aqui acontecendo, em desejo de pessoas, em querer mais de Deus, em colocar Deus em primeiro lugar, a desejar as coisas do Senhor. Aleluia! O que nós temos priorizado? Vamos aprender com Jesus, gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos aprender com Jesus. Vamos pôr o reino de Deus em primeiro lugar. Fecha teus olhos.